esses seres viventes que tinham 6 asas, né? E eles usavam 4 asas para se cobrirem e somente 2 para voarem. Então eles poderiam usar 6 asas para voar, mas eles decidiram cobrir o seu rosto para que pudesse não ser visto, não ser exaltado e exaltar somente a Deus. Ele utilizou só o que era necessário. Isso mostra também que nós, servos de Deus, criaturas do Senhor, nós temos que exaltar a Cristo, né? O foco não é me aparecer. Ah, eu tenho 6 asas, vou mostrar as 6 asas. Não, os serafins eles cobriam e utilizavam somente o que era necessário, né? Porque a glória é para Deus, é Deus quem merece a glória. Nós estamos aqui não é para mostrar os nossos dons, os nossos talentos, né? A nossa boniteza, nos exibirmos, mas é para exibir Cristo, para fazer com que Cristo apareça. Hoje no meio gospel, infelizmente, tem muito culto de si mesmo, né? Uma falsa aparência de levar, fazer algum serviço evangélico, mas no interior está sendo simplesmente um culto de si mesmo para que as pessoas a vejam, reconheçam, e não é uma intenção pura, né? Então, hoje nós precisamos ter um coração puro para que tudo que formos fazer seja puramente, unicamente para agradar a Deus, para fazer realmente porque nós amamos ao Senhor. Jesus, esse hino que nós cantamos está em Jó 14:7. Na verdade, quando nós cantamos esse hino, Jó faz um contraste, né, entre o ser humano e a árvore. Mas nós aplicamos a árvore como ser humano. Mas na visão do Novo Testamento nós podemos fazer essa aplicação, e baseado também em Jeremias 17, que diz que aqueles que confiam no Senhor, né, eles vão ser como a árvore junto à fonte, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então vamos ver aqui esses versículos aqui. Jó 14, versículo 1. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste os limites até dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque a esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o ser humano se deita e não se levanta, enquanto existem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Senhor Jesus. Amém. O 14. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Ó Senhor Jesus. Amém. Então ele quis fazer aqui um contraste, né? Achando que, de fato, irmãos, no que diz respeito à morte, quando chega o momento que o ser humano ele morre, não há mais nada a ser feito para a salvação daquele ser humano. Verdade. Porque Deus dá a oportunidade de salvação enquanto está em vida. Amém. Enquanto você está vivendo, está respirando, é a providência de Deus, a misericórdia de Deus para que você possa se decidir pelo Senhor ou não. Verdade. Infelizmente, muitas pessoas não aceitam isso e fica retrucando, né? E não quer aceitar porque tem muitas outras coisas que fazem competições com Deus. Verdade. Mas depois que parte, se a pessoa que morreu pudesse falar, como Jesus colocou na parábola do rico e o Lázaro, ele falaria justamente o que o rico falou, né? Não é um arrependimento. Sim. E lembra da família, Senhor, né? Como é que ele falou? Permita que Lázaro vá, né? Se eu não me engano. Permita que Lázaro vá lá na minha casa, fale para os meus parentes, pregue o evangelho, porque eu estou sofrendo aqui. E Jesus disse, não, lá tem, acho que os profetas, né? Eles que ouçam os profetas. Lá já tem os profetas na terra. Mas
os profetas estão na terra, estão pregando o Evangelho, a palavra de Deus está sendo falada, né? Sim. Muitos homens de Deus, a Bíblia, muitas mensagens, muita pregação, rádio, televisão, campanhas, mas às vezes, ainda assim, as pessoas estão afundadas em si mesmas, né? E não ouvem a pregação e não aceitam aquele falar e o chamado de amor. Verdade. Aí, quando uma pessoa dessa parte morreu, né? Ela vai ser julgada conforme as obras delas aqui na terra, conforme as obras dela aqui na terra, e não adianta você, desculpa falar, não adianta colocar, como fala até no Sustão Dias, se não me engano, colocar a vela na mão achando que Não adianta. vai iluminar os caminhos dela até Deus ou alguma coisa assim. Ali é simplesmente algo, um ritual físico, né? Só está ali o corpo da pessoa, o espírito já foi para um lugar determinado. Então, hoje nós temos a nossa vida aqui e a misericórdia de Deus para que nós possamos aceitar o Senhor. Depois que morrer, a Bíblia diz que segue o juízo final. Morreu, segue o juízo final. Antigamente, né, na Igreja Católica, tinha a chamada prática do purgatório. Os parentes morriam e os outros parentes que ficaram vivos, eles ficavam preocupados com o parente. Eita, quero salvar a alma do meu parente para não ir para o inferno. Verdade. Aí ia lá e pagava dinheiro aos padres, né? Pagava dinheiro aos padres para fazer uma reza, uma oração e salvar a alma, mas se não me engano, mais ou menos assim, salvar a alma do rapaz que morreu. O dinheiro, olha, o amor ao dinheiro é todos os males, né? É o meio de corrupção. Então, aqueles padres recebiam dinheiro, fazia aquela reza, não sei nem se eles acreditavam nisso, fazia aquela reza, pronto. A alma do seu parente, o espírito, agora já está salvo, né? Já recebi meu dinheiro, já fiz a reza aqui. E esse realmente era um engano. Por isso, irmãos, que a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Porque na Bíblia nós encontramos recursos, né, para que nós não sejamos guiados por heresias. E ali Martinho Lutero, quando começou a ler a palavra de Deus, ele disse, espera aí, a salvação, né, a justificação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé, a justificação é pela fé. Então, porque também as pessoas tinham um negócio de subir em degraus, pagando promessas, essas coisas. E quando ele foi ler na Bíblia, acho que o Espírito Santo foi iluminando ele e foi começando a ver algumas práticas que eram erradas naquele tempo, né? Verdade. Graças a Deus, hoje, pelo menos essas coisas, né? Do purgatório não se pratica mais. Sim. Mas nós vemos que foi necessário que ele se levantasse e ele percebesse esses erros. Então, irmãos, não adianta. Depois que uma pessoa morre, até Jesus conta as parábolas das 10 virgens, que elas dormiram no Senhor, até mesmo crente, cristão, né? Quando o noivo voltou, Jesus voltou, que elas ressuscitaram. Aí que elas ressuscitaram, elas chegaram para as outras virgens prudentes e disseram, dá-nos o teu azeite, porque o nosso está se apagando. Elas não tinham o suficiente. E as outras não deram, não, vá, compre. Esse texto é só que Jesus, para mostrar que não tinha mais como, né, dar tempo. E elas saíram para comprar, quando chegou, Jesus já tinha fechado a porta, né? Aí não adianta, Senhor, abre-nos a porta. Jesus, eu não vos conheço, né? Eu não vos conheço. Então, depois que a pessoa morre, dorme no Senhor, não adianta. Verdade. E por isso que sempre aquele hino, né? Soa como se fosse amedrontador, mas é a realidade, né, meu amigo? Hoje tudo tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde e hoje Cristo te quer libertar. Sim. Porque é nenhum piscar e abrir de olhos, né? Verdade. Hoje na cidade aí nós vemos o que aconteceu, né? Um jovem, eu não sei qual foi a causa, o motivo, mas eu vi a foto dele, rapaz, um cara novo, de repente tirou a sua própria vida. Por quê, irmãos? E não tem nem 3 semanas, uma menina também, porque ela pulou da torre, foi? Cortou os pulsos, não foi? Tá vendo? Então, é complicado todos esses acontecimentos. Por quê, irmãos? Porque o Satanás, ele tenta até vários tipos de pessoas ele está tentando.
Só que uma vez que nós somos cristãos, nós podemos fazer uma oração, nós podemos estar firmados no Senhor Jesus, né? Mas uma pessoa que não tem esses recursos, não tem o Espírito Santo habitando nela, não tem um viver de comunhão com Deus, está aberta para alimentar essas sugestões, acha que não tem mais solução na vida, aí acaba cedendo aos caprichos do inimigo. Verdade. E o ladrão vem para matar, roubar e destruir, né? E Jesus mostra que ele foi homicida desde o início, mostrando que, né, o inimigo está aí ceifando a vida de muitas pessoas, né? Senhor Jesus. Então, nesse sentido aqui, Jó diz que não há mais esperança para o homem. Ele diz, olha, há esperança para uma árvore, mesmo cortada vai se renovar, mas o homem depois que morrer, já foi, né? Como ele mostra aqui. Como as águas do lago se evaporam e o rio esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Agora, irmãos, porém, né? Todavia, entretanto, em vida. Amém. Enquanto há vida, há esperança. Se o homem estiver vivo, aí há esperança. Mesmo ele estando em caminhos tortuosos, ainda há esperança. As pessoas criticam vários crentes. Fez aquilo outro. Uns 8 dias atrás eu conversei com um desse tipo, né? Falavam assim, fez isso, fez aquilo outro, agora é crente, não sei o que, e agora está salvo. É como se a pessoa, poxa, não quer dar uma chance de arrependimento a essa pessoa, né? Não deveria, graças a Deus, que ele fazia aquilo e agora não faz mais, mudou de vida. Mas não, como quem deseja que a pessoa continue, né, na miséria, né? Ó Senhor Jesus. Mas enquanto há vida, há esperança. Então, graças a Deus que muitas pessoas que tinham um destino assim complicado, né? Um destino, se continuasse naquela vida ia sofrer condenação, mas atendeu o chamado do Senhor. Amém. E mudou de trajetória, né? Verdade. E mudou de vida. E Deus está alcançando. Deus alcança muitas pessoas. Amém. Até nas prisões, tem muitas pessoas que vão pregar o Evangelho e muitos ladrões presos se arrependem ali, começam a ler a Bíblia e são salvos. Verdade. E muda o destino daquelas pessoas. Sim, amém. Então, enquanto há vida, há esperança. Amém. Por isso que essa árvore aqui nós podemos aplicar também ao ser humano. Porque o ser humano ele pode estar cortado, por exemplo, pode ser um cristão que esteja desanimado, abatido, triste, sem esperança, pode estar cortado ali. Mas como Givaldo Destrutor, você não precisa nem ser um rio de água, ao cheiro das águas. Sim. Sabe aquela árvore que está posicionada perto de um lago, perto de um rio, né? Sim. Aquela árvore é frondosa, bonita. O capim que fica perto das lagoas são verdes, né? É o cheiro das águas. Eu acho que a água por baixo ali também, né? Vai chegando ali na raiz. É o cheiro, você não precisa nem estar imerso, né? Então, quando uma pessoa começa a orar, a buscar, a ouvir essa palavra, isso é o cheiro das águas. Às vezes você não está nem dentro do rio ainda, não está totalmente nas reuniões, tal, mas você está ouvindo, está botando pregação, está ouvindo, isso é o cheiro das águas. Amém. Aquilo ali já vai começar a entrar no seu ser. Amém. E isso vai poder realmente te renovar, né? Amém. Essa é a palavra de Deus, né? Verdade. Senhor Jesus, ao cheiro das águas brotará. Sim. Mesmo que as suas raízes envelheçam na terra, o seu tronco morra no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ó Senhor Jesus. Então até aquele cristão afastado que não está mais nas reuniões, não está mais buscando o Senhor, há esperança para ele. Verdade. Ele pode voltar e dar ramos como uma árvore nova, né? Pode voltar rejubilante, cheio de alegria. Esse é o nosso Deus perdoador, misericordioso, né? Que uma pessoa, mesmo estando assim afastada, ela tem a chance de retornar e voltar a desfrutar dessa vida. É isso que Deus quer, né? Amém. Glória a Deus por isso, irmãos, por essa árvore, que ao cheiro das águas brotará. Essa árvore, ela pode brotar, né? Sim, realmente há esperança, ao cheiro das águas ela pode brotar. Aí em Jeremias capítulo 17, nós vemos também algo referente às árvores. Veja só.
Jeremias 17, Sim. o versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Amém. Ó Senhor Jesus, está vendo aqui o que acontece? Aquelas pessoas que confiam no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Esses não terão sucesso na vida, né? Mas o versículo 7 diz assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Ó Senhor Jesus. Amém. Então esse versículo mostra um homem que confia em si mesmo, ou confia em outro homem, né? Confia no ser humano. Jeremias 17, a partir do versículo 5. E no versículo 7, um homem que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, né? E não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e mesmo no ano da seca, não se perturba, ó. Não se perturba, sabe o que é isso, né? Mesmo no ano de seca, ela não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Então, irmãos, confiar em si mesmo, no ser humano, não podemos, porque o coração é enganoso, mas quando nós confiamos em Deus, né, e estamos junto às águas, aí realmente nós vamos prevalecer sobre as situações, sobre os problemas, se nós estivermos em Deus. Amém. Porque a força não é nossa, a força vem de Deus, né? Em nós mesmos, nós não temos força. As pessoas que não buscam força em Deus, elas desfalecem. Como está acontecendo esses exemplos aí, né? Se não se reforçar em Deus, o ser humano sozinho, ele não consegue lutar contra as batalhas da vida, contra tudo isso, né? São muitas pressões e tal. Mas em Deus, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós nos refugiamos em Deus. A Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor, é nesse nome que nós nos refugiamos, né? Amém. Uma torre forte, um lugar de refúgio. Está vendo alguém para povos, né? Para te atacar, as cidades às vezes faziam uma torre forte, onde as pessoas podiam se refugiar e fechar aquela torre. Torre forte é o nome do Senhor. Verdade. E nós que o conhecemos, nós podemos nos refugiar nesse nome. Amém. Por isso que na vida da igreja nós temos uma prática saudável e bíblica, né, maravilhosa, que é invocar o nome do Senhor Jesus. Amém. Que está em toda a Bíblia, né? Está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Invocar, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É algo tão simples, mas que tem um poder tremendo quando você invoca do mais profundo da sua alma, do seu ser, do seu espírito, né? O Senhor, ele vem para perto de nós. Amém. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam e o invocam em verdade. Amém. É em verdade. Sim. Mas Senhor Jesus, sem sentir nada, sem invocar de coração, né? Amém. E aí, quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, sim, nós podemos sentir a presença dele. Amém. Então, graças ao Senhor por isso, irmãos. Ontem, no alimento diário, teve uma passagem que eu até desfrutei, vou repetir esse desfrute. Deixa eu pegar aqui, foi em Isaías 57, 15, diz assim: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu achei maravilhoso esse versículo, porque
Às vezes, até mesmo quando eu orava, em alguns momentos eu dizia, rapaz, deve ser muito trabalho. É claro que Deus é Deus, né? Mas, poxa, Senhor, uma pessoa sozinha chamar a tua atenção, né? Como Deus é tão maravilhoso e ao mesmo tempo atencioso e olha para cada pessoa individualmente. Olha o papel aí de Deus, né? Verdade. Ou seja, um ser humano é muito trabalho, mas para Deus, né? Deus é Deus, né? Imagina, em mais de 7 bilhões de pessoas, e Deus olhar para você, saber o seu nome, e também o Espírito Santo habita dentro de cada pessoa, né? Deus é poderoso demais, e Ele saber suas necessidades, estar com você, né? Te dar provas, responder suas orações. Então, diz assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. E aí quando você olha aqui, rapaz, habito no alto e santo lugar, mas ele também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, glória a Deus por isso, né? Amém. Porque mesmo Deus habitando lá em luz que ninguém tem acesso, luz inacessível, né? Provavelmente o terceiro céu, lugar, né? Mas também ele habita dentro do homem, né? Habita também com contrito e abatido de espírito. Aí nós desfrutamos ontem que Deus ele não resiste a um coração quebrantado e contrito, um coração de arrependimento, de se colocar diante do Senhor. Verdade. Agora Deus resiste a um coração soberbo, que fica ali, está errado, está em pecado errado, mas não se prostra ao Senhor, não se arrepende, né? Não confessa o seu erro ao Senhor e acha que se mantém ainda duro, né? Mas quando, como a parábola do fariseu e do publicano, como fariseu, né? Sim. Fariseu, eu faço isso, faço aquilo, e não via os seus pecados, né? Verdade. Mas o publicano, ele batia no peito e se arrependia, Senhor, tenha misericórdia de mim, seja favorável a mim, seja propício a mim, eu pequei. Então, é com essas pessoas que se humilham diante de Deus, que Deus ele concede graça. Aos soberbos ele resiste, mas aos humildes ele concede a sua graça. Por isso que nós precisamos dizer sempre, sim, né? Amém. Uma vez perguntaram, foi o Tinislim, parece que ele disse assim, por que toda vez que você ora você pede o sangue do Senhor? Eu disse, porque, acho que foi ele, porque todos os dias a gente comete erros, a gente tem falhas, né? Pecados, todo então dia, é verdade. O sangue do Senhor Jesus está disponível todos os dias e a gente precisa confessar, né? Confessar e nos derramar diante do Senhor, principalmente quando cometemos algum erro, algum pecado, nós nos derramarmos diante do Senhor, dizer que não estamos satisfeitos com essa situação e buscar de fato, né? Essa mudança, esse arrependimento, como Davi buscava. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente acha que o homem segundo o coração de Deus é um homem perfeito. Mas não tem ser humano perfeito. Um homem segundo o coração de Deus é um homem sim, que ama Deus. E quando ele comete uma ofensa, desagrada a Deus, ele teme e treme, né? E ele ofendia a santidade de Deus. Então, esse é um homem segundo o coração de Deus. Amém. E nós, de fato, precisamos ser, né? Amém. Amar o Senhor mais do que todas as outras coisas. Então, Deus habita conosco, com o contrito e abatido de espírito. Para finalizar, Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Haverá? Não haverá. Nos dias de hoje, será? Não. Quase não tem, né? Uma vez ou outra, você vê um noticiário, né? Uma mãe pegou um bebê, jogou num rio. Pode acontecer até, é raro, porque mãe é mãe, às vezes acontece. Ao versículo continua. Embora ela possa esquecê-lo, embora existam mães que possam fazer esse absurdo, eu não me esquecerei de você. Deus diz assim, embora uma mãe possa esquecer do seu filho, eu jamais vou me esquecer de você. Então é o alto que habita lá no alto, sublime trono, o céu. Sim, amém. Ele nunca esquece de nenhum de nós, né? Verdade. Então que nós possamos confiar em Deus e estar invocando, estar na presença dele, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.
A frase que mais me tocou foi no cabeçalho, né? Porque diz assim: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Essa primeira parte aqui, quando nós vemos aqui, poxa, Deus habita num lugar alto, sublime, na eternidade. Aí a gente olha para nós mesmos e pensamos, né? Será se Deus vai olhar para mim? Aqui diz assim: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, como Deus realmente é maravilhoso, porque Ele habita lá no alto, no sublime, num lugar muito inacessível ao ser humano, né? Ninguém subiu ao céu senão que de lá desceu, mas ao mesmo tempo Deus decidiu se revelar, se expressar, né, a nós. Então diz: mas também habito com o contrito e abatido de espírito. Ó Senhor Jesus, Deus, Ele olha para nós lá do alto e sublime céu. São mais de 7 bilhões de pessoas e Deus conhece, se Deus conhece cada estrela pelo nome, imagine a nós, né? Se Deus cuida dos pássaros, né? Ele sabe cada fio de cabelo que nós temos, Ele tem noção de tudo e tudo está na palma das suas mãos. Então, embora Ele habite lá no mais alto e sublime, Ele habite lá na eternidade, mas mesmo assim Ele também habita com contrito e abatido de espírito. Amém. O que é o contrito e abatido de espírito? É uma pessoa quebrantada, né? Que está ali aos pés do Senhor Jesus, né? Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que se rende a Deus, confessa os seus pecados, as suas falhas a Deus, tem o desejo de mudança, tem um coração de arrependimento. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. É por isso que Deus, Ele habita com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém. Então, irmãos, que nós tenhamos um coração contrito, quebrantado diante de Deus, um coração disposto, né, a se arrepender, a estar na presença dEle todos os dias, porque é desses que Deus se agrada. Se eu me achar autossuficiente, me achar que já está bom a minha vida, que é assim mesmo, tal, aí a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, né, aos orgulhosos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Humildes são justamente essas pessoas que batem no peito e dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Eu sou pecador, como aquele publicano, né? E o fariseu ali, o publicano: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu pequei, não sou nem digno de levantar meus olhos aos céus, não sou digno das suas bênçãos. Já o fariseu: Senhor, graças a Deus, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu jejum, faço aquilo outro. Era um religioso que exteriormente estava fazendo tudo certinho, mas interiormente ali não estava agradando a Deus, porque era algo só para cumprir o protocolo, não era porque ele amava a Deus, né? Seguia as ordenanças, mas não era algo assim orgânico da vida. Então nós hoje precisamos, de fato, ter um coração contrito, quebrantado, que chega aos pés do Senhor Jesus. Amém. E se derrama aos pés dele. Aí Deus dispensa a sua graça e pode fortalecer, né? Amém. Então, graças ao Senhor por isso, porque Deus, mesmo lá no alto, sublime céus, Ele olha para você lá no seu quarto escuro, lá no canto onde você estiver, Deus está olhando, porque Ele é um Deus que olha para todos, né? E os olhos dele percorrem toda a terra. Então, só temos a agradecer a um Deus tão grandioso como esse, que se importa com cada um de nós, né? Amém. Jesus é o Senhor. Senhor ama tanto, Senhor.